Olá, sejam todos muito bem-vindos a este seminário do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, CEPA. Eu sou Adriel, sou membro do CEPA, e estamos aqui com nossos convidados, professores Flávio Nunes, Ana Botas, Dr. Thiago Gomes, doutora Jaci Alves, psicólogas doutora Vanessa Bucão, doutora Júlia do Espírito Santo. Também teremos a convidada a senhora Joana Pereira, que é a mãe de superdotado, e temos também o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, que é o nosso sponsor de hoje. O nosso seminário, ele abordará um tema muito polêmico e latente nos dias de hoje, que já vem há algum tempo se manifestando, né, nas redes sociais, que é a questão do alto QI e os impostores da internet. E será uma conversa sem filtro entre superdotados ou sobredotados, onde vamos explorar os bastidores das redes, revelar as armadilhas dos falsos gurus e discutir como separar conhecimento real de impostura digital. Esse seminário ele será no formato de perguntas e respostas, sendo os temas discutidos, então, pelos nossos convidados participantes. Então, antes de iniciarmos propriamente, eu vou passar a palavra para o Dr. Fabiano de Abreu, que, como eu mencionei, é o sponsor da nossa live de hoje. Dr. Fabiano, com você. Está no mudo, Fabiano. Perdão. Olá a todos. Antes de mais nada, eu queria saber se aparece para vocês o ao vivo no YouTube, não consegui acessar ainda. Sim, está aparecendo. Eu gostaria de ver também se está aparecendo no Instagram. Parece que não, né? Não está ainda no Instagram. Deixa eu só olhar isso aqui rapidinho. Transmitir ao vivo. Olhar isso aqui rapidinho. Agora sim, Fabiano. Agora sim, ok. Tá com um pouco de delay, não é? Vamos lá. Jaci, me confirma se está aparecendo no Instagram, porque no meu não está. Para mim tá. Então tá ótimo. Se está aparecendo... Tá sim. E o YouTube também está confirmado, certo? Certo. Tá bom. Então, ok. Antes de mais nada, esse espaço ele é guiado pela verdade. Então, se qualquer informação dita aqui puder ser cientificamente refutada, envie a fonte e eu vou me comprometer a divulgar a correção publicamente com retratação. Porque o compromisso aqui é com a honestidade e não com o ego. O Gifted Debate ele é um grupo composto por dezenas de pessoas reconhecidamente superdotadas. Não cobramos participação, não há taxas, não tem interesse financeiro. Ele é um projeto genuíno de troca intelectual e apoio mútuo, voltado à valorização das principais características da superdotação, que é a curiosidade, senso de justiça e empatia. Aqui não há espaço para comportamentos disfuncionais como ataques pessoais, perseguições, desrespeito ou atitudes incompatíveis com a integridade esperada de quem se propõe a debater com alto nível cognitivo e ético. Estudos comprovam que superdotados, eles são pessoas com senso de justiça, são pessoas com empatia, são pessoas que não perseguem o outro, não são haters, não querem prejudicar o outro. Por isso que, no dia de hoje, conseguimos juntar esse grupo que pôde estar disponível esse momento, muitos não puderam estar disponíveis aqui, e muitos não quiseram participar para não se comprometerem, para não entrarem em assuntos polêmicos. Porque no nosso grupo, a maioria, todos, eles assinam contratos de sigilo e contratos em que não podem armar conflitos, confusões, ou fazer aquilo que não convém, não condiz com a superdotação. Deixo a palavra com o Adriel. Obrigado, Fabiano. E então, para iniciar, eu gostaria de lançar, eu acredito que seja a pergunta mais polêmica de todas, né? O que realmente define de fato o que é alto QI hoje em dia
e porque muitos autodeclarados superdotados da internet, eles não correspondem a testes padronizados, né? Então, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso, né? Alguém levanta a mão primeiro? Doutora Júlia, doutora Vanessa, nossas psicólogas. Eu posso contribuir. Com relação à definição oficial de superdotação, né, existem alguns critérios, então um deles, assim, que é considerado um dos critérios principais, seria o marco cognitivo internacionalmente aceito, né, que seria a pontuação de QI 130, né, e além disso, alguns outros critérios, né, como a questão, assim, da curiosidade, né, do engajamento com as tarefas, né, e além de algumas outras características que são avaliadas, assim, através do histórico de vida e de relatos complementares, né, para a caracterização de superdotação. Então, as sociedades de alto QI, elas costumam incluir, então, indivíduos com alta inteligência, né, com uma alta pontuação em testes específicos, nem sempre testes padronizados ou reconhecidos pela neuropsicologia, né, como um documento oficial, mas testes assim que reconhecem uma elevada pontuação em determinados domínios, né? Então, o indivíduo que está numa sociedade de alto QI nem sempre corresponde aos critérios amplamente identificados na neuropsicologia como uma superdotação oficialmente reconhecida. Adriel, posso falar sobre isso? Sim, por gentileza. Tá bom. Bom, não é querendo ser polêmico, mas é querendo trazer a verdade. A verdade, às vezes, pode ser bem complicado quando você trata. A questão é que você dizer que é superdotado porque você é membro de uma sociedade de alto QI, você tem que entender se essa sociedade de alto QI só aceita membro com testes padronizados aceitos pelo Conselho Federal de Psicologia. Porque se você faz um teste rápido para entrar numa sociedade de alto QI, isso não é diagnóstico. A não ser que você tenha ingressado nessa sociedade com um teste aplicado por uma neuropsicóloga, padronizado e aceito, cientificamente comprovado. Por exemplo, fazendo um comparativo entre a The Thousand, a ISP e a 999 Society. Se você analisar os testes aceitos na 999, ela passa a ser, hoje, a sociedade mais fidedigna do mundo. Ela, a AISE, os padrões da EPIC, da IS, que só aceitam testes que são aceitos reconhecidos pelos conselhos de psicologia dos países. E a The Thousand, em um certo momento, aceitava um teste online. Então, muitas pessoas que entraram na The Thousand, que é um 3SD, com o teste online, não é um superdotado. Ele não é 3SD. Não tem um diagnóstico ali, a não ser que ele faça um teste padronizado. Isso para qualquer sociedade de alto QI. Então, se você sabe que aquela sociedade de alto QI ela tem o seu próprio teste, não é um teste aceito pelo Conselho Federal de Psicologia do país respectivo, e a pessoa entrou através desse teste, ela não tem diagnóstico. E o diagnóstico ele tem que ser oficial. Você, quando vai buscar benefícios, seja no Brasil, aqui em Portugal, por exemplo, aqui na Europa, agora a gente está com benefícios em Hong Kong, você tem que ter um teste válido, aceito. Ok? Pronto, é isso que eu queria falar sobre essa questão. Já trazendo aqui algo que não é chamando as pessoas de impostores, mas se você chega na rede social e você fala, sou superdotado, sou membro da sociedade tal, mas você entrou através de um teste desse, então você não é superdotado. Você não tem diagnóstico. Você está enganando as pessoas. Isso é crime. Eu conversei com uma equipe de advogados, eu assessoro vários advogados, tenho parceria com empresas
de advocacia. Já conversei sobre tudo isso. Isso é crime. A imprensa que vai lá e publica que a pessoa é superdotada, sem conferir os dados, é crime. Você pode acionar a imprensa também. Você pode acionar a pessoa que está divulgando fake news e quem está divulgando o fake news dessa pessoa. Ok? Então, vamos por parte. Aqui eu falei sobre sociedade de alto QI. Se você é membro, você é superdotado, depende da sociedade, dos testes que são aceitos e como você entrou nela. Ok? E aí a gente pode aproveitar esse gancho e Adriel, não sei se você colocou ali uma sequência, mas a gente pode falar do teste online. Sim, sim. Essa seria uma segunda questão, né? Os testes online aplicados, né? A gente vê que tem muitos psicólogos que aplicam teste online. Qual é a validade desses testes, né, hoje em dia? Porque a gente sabe que os testes padronizados, eles têm que seguir uma metodologia, eles têm regras, eles têm um protocolo a ser seguido, né, presencialmente entre o psicólogo e o seu paciente. Eu vou pedir para a Vanessa responder, porque a Vanessa, ela é psicóloga em Portugal e no Brasil. E ela aplica teste no Brasil e em Portugal. Aí ela pode falar dos dois países em relação ao Conselho de Psicologia de Portugal e do Brasil. Certo. Vocês estão me ouvindo? Que eu estava com dificuldade aqui de... Agora acho que estão me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Ok. Eu posso responder, Adriel, ou tu vai falar? Sim, por gentileza, por gentileza. Então, esses testes online que tu está falando, os testes que são os mais usados, que é na escala Wechsler ou Wechsler, eles não têm ainda aqui no Brasil e em Portugal a padronização online. Então, eu já vi vários, inclusive até de um paciente que eu encaminhei para o Fabiano para fazer o teste genético de inteligência. Ele tinha feito, esse menino, um teste online, a escala, o VISC online. Isso não está previsto, isso é uma falta ética muito grave, porque ele não está padronizado. Mas existem vários testes online no Brasil, né? Depois da pandemia teve um avanço muito grande, assim, de estudos, né? E de padronizações de testes. Mas nenhum teste, assim, é utilizado para medir essa inteligência, né? Tem que ter algumas tarefas que são presenciais, tanto aqui quanto lá no Brasil. No Brasil, nós temos um órgão que se chama SATEPSI ou SATEPSI, que ele fiscaliza a qualidade e a ética e toda a metodologia dos testes. Então, é um órgão regulamentador. Então, para a gente ver um teste, a gente tem que ver, né, se tem uma lista de testes que estão validados ou não no Brasil. Aqui em Portugal não existe isso, tá? Esse órgão. Então, não tem fiscalização. Aqui eu vejo muitos testes sendo usados de outras nacionalidades, que também é uma outra falta ética, né? Por exemplo, eu já vi testes de espanhol, validado na Espanha, usado aqui em portugueses, isso não pode, isso eu vejo muito. Mas não tem um órgão fiscalizador. Então, qualquer teste online, mesmo que comece a aplicar metade do teste online e outra metade presencial, por exemplo, do VISC ou do VAIS, né, do AIS, que é os testes de inteligência, não tem um rigor científico, porque ele está sendo... Não está sendo usado conforme o nosso conselho, conforme a rigidez científica, né? Vanessa, diz. Utilizando esse estudo de caso dessa pessoa que a gente fez o teste genético, você notou a diferença da pontuação desse teste online para o teste que você aplicou? No teste... Não notei, porque assim, lá no Brasil eu vi que 4. Então, essa pessoa é uma psicóloga brasileira que aplicou no menino português um teste VISC, que é o 4, que é no Brasil, e aqui nós não temos o 4, nós temos o 3, não chegou o 4. A gente está em estudos para chegar no 5 direto, não vai ter nem o 4 aqui em Portugal, vai direto para o 5, né? No Brasil também já começou os testes do 5. Mas então, veja bem, foi uma psicóloga brasileira, aplicou no menino que está aqui remotamente, né? Então tem umas tarefas que é os cubos, né, que a gente tem, e outras tarefas que ela pediu para uma psicóloga daqui aplicar. Então olha qual é o envezamento que teve. Um menino português, uma psicóloga brasileira aplicou um teste brasileiro, um menino português, metade ela aplicou online, que não pode, e um pedaço do teste aqui.
né? E aplicou 4 que não está validado para a população portuguesa. Mas pelo menos ela aplicou o cubo, porque eu vi um caso. Aplicou o cubo com uma psicóloga aqui, exato. Eu vi um caso de uma tentativa de ingresso aqui numa sociedade que ele tinha um resultado e não foi aplicado nem o cubo. Um teste online, e uma das sociedades descobriu e expulsou essa pessoa. E a outra sociedade não expulsou, ele está na sociedade até hoje. E é interessante dizer que aqui em Portugal não aceita teste do Brasil. Você tem que reaplicar. Não aceita. Portugal é muito burocrático. Não é só Portugal, não. É a Europa inteira. Não sei Estados Unidos ainda. Canadá também. Você não adianta trazer o teste do Brasil para cá. Não aceita. Tem que fazer o teste aqui, numa psicóloga aqui em Portugal. Verdade. E aí você tem benefícios. E Portugal é o seguinte. Esse mesmo estudo de caso desse mesmo menino, ele é 3SD. Ele não tem boas notas. Então, ele conseguiu avançar pela superdotação, mas ele podia avançar mais ainda, porque aqui vê as duas condições. Vê se você é superdotado e se tem boas notas. Então, ele avançou por ser superdotado, mas não avançou mais um por causa das notas. E por quê? É isso que a gente está investigando, a questão das notas. E nós já sabemos, é comum em 3SD não serem bons alunos, isso é muito comum. A intensidade emocional é muito grande, o bloqueio também é muito grande. Ele fez um teste em inglês, ele começou na primeira, segunda questão, ele pegou, não quero mais fazer, ele entregou. Ele não persevera na atividade. Ele tem também questões emocionais muito grandes também, né? O bloqueio é muito forte, muito forte. Mas é um menino de 10 anos, posso falar aqui, a mãe está assistindo a gente, ela liberou eu falar, só não vou falar o nome, mas ele é um menino que eu conversei com ele tem 20 anos de idade, numa conversa. Fabiano poderia explicar... Até mais, às vezes, né, Fabiano? Até mais. 3SD acima de 100, para ser 145 pontos, alguma coisa, 146 pontos em diante, você é 3SD. E aí eu vou aproveitar esse gancho, Adriel, para você falar sobre o porquê 130. Não só o que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho de IP, mais de 200 pessoas que a gente analisou os dados genéticos e é bem assertivo. O que é muito bom, eu fico muito feliz em dizer que os impostores serão derrubados. Por quê? O teste genético vai dizer se você realmente tem condições de ter aquela pontuação e o exame de neuroimagem também, tá bom? Inclusive, eu vou fazer o próximo de neuroimagem agora sobre a consciência na Universidade de Coimbra. Aceitei ontem. Então, exame de neuroimagem, estou tentando até que o doutor João comece a aplicar isso, e teste genético, ok? Isso vai comprovar se realmente a pessoa ela é superdotada. Por quê? Eu hoje, né, sou presidente de uma sociedade de alto QI, coordenador de outra, diretor de outra, então a gente está muito preocupado com falsificações de teste, psicólogas que superfaturam ali o QI total, a gente pega muito isso. Por exemplo, a IS você tem que entrar acima de 140, aí a pessoa tem um cálculo ali, a gente tem um comitê, eu mando para o meu comitê, o comitê me responde, poxa, calma aí, o cálculo não bate 140, ele teria 136. A psicóloga vai lá e arredonda para 140. Isso é complicado. E também falsificações de testes. Por isso que cada vez mais a gente tem que registrar. E quem vai registrar a tua pontuação? Aí a gente entra aqui em dois assuntos. 130, por que 130? Falo com ênfase, pelo próprio GIP, por tudo que eu vivi, que existe uma diferença que é 128 e 130? Existe sim. Existe uma diferença que é 130 e 135? Existe sim. Existe uma diferença de 2 SD para 3 SD? Muita diferença. Mas é muita diferença, não adianta. E a lógica é tão simples. Se você tem mais conexão, principalmente dorsolateral, você vai se dar melhor naquele teste. Você tem mais sinapses, você tem melhor conexão ali na rede de modo padrão e a depender, porque existe uma tríade. E aí que entra a inteligência da WRI. Para você fazer o teste de QI, você vai usar o teu dorsolateral, que se desenvolve muito em autistas, para compensar o vento medial e o orbitofrontal. Porque o autista, por exemplo, ele tem um vento medial relacionado à emoção não tão funcional quanto o do superdotado puro. E o orbitofrontal relacionado a questões sociais. O dorsolateral vai compensar os outros dois. Então, o que a gente percebe muito é uma disfunção, às vezes, comportamental, em relação a essa tríade.
Por quê? O superdotado puro, ele tem maior tendência a ser comunicativo, a ser mais sociável e mais empático. Empatia cognitiva, não estou dizendo da emocional. Então, quando os três funcionam em sintonia, você vai ter um comportamento diferente. Aí entra, mais uma vez, a questão do impostor. Me irrita muito vários psicólogos na rede social colocando a superdotação como uma disfunção, como um transtorno mental. Não é. É neuroproteção. Eu postei isso com vários... Tem mais de 30 estudos que comprovam isso. É neuroproteção. A questão é que tem muita gente que tem dupla excepcionalidade, que procura profissionais porque tem queixas. Pode perguntar a qualquer psicólogo. Se está procurando você, é porque tem uma queixa. Agora, se não tem, não vai procurar. A maioria, eu convivo com centenas de superdotados. A maioria não tem dupla excepcionalidade. E nós já fizemos esse teste, fizemos enquete. Não tem. E isso aqui não é uma questão de preconceito ou não. É entender as diferenças, porque o nosso papel é o quê? Ajudar. É fazer o melhor por cada pessoa que está dentro da condição de superdotação. E, para mim, superdotação é condição. Sim, sim. E como a doutora Júlia comentou antes, então, assim, só para tentar deixar bem claro para as pessoas, né, que o número 130, né, ele não é simbólico, né, ele é um ponto de corte para a superdotação e ele não foi escolhido ao acaso, né? Então ele representa o início de uma faixa estatisticamente rara de inteligência. Ela é presente em 2% da população e não é só o saber mais, né, mas processar informações de forma diferente, mais rápida, profunda, complexa. Então, a partir desse ponto, o cérebro ele opera com conexões mais eficientes entre regiões como o córtex pré-frontal e a junção temporoparietal, né? E o que muda, né, muito a forma de pensar, de resolver problemas e até mesmo de perceber o mundo. Então, por isso que 125 ou 129, eles podem ser QI altos, sim, mas o 130, ele marca, então, uma mudança de padrão, né? Que, então, ela é cientificamente comprovada, ela não é só simbólica, então, como eu mencionei, né? Então, quando a gente fala de alto QI, a gente usa a escala baseada na distribuição normal, né? Onde a média é 100 e o desvio padrão, ele é 15. E 16 ou até 24 pode ter, né? Dependendo do teste aplicado. E em testes com desvio padrão 15, como o VAIS, por exemplo, o limite é de 160. E ele vai representar alguém com 4 desvios padrão acima da média, o que é extremamente raro, né? Que é menos de 0,003% da população. Então, já o valor de 164 ele já é uma extrapolação estatística, ou seja, um cálculo projetado além do limite medido diretamente pelo teste. Vamos chegar aí, Adel. Vamos chegar no limite. Exatamente. Isso aí é para derrubar o máximo do impostor possível. Exatamente. E aí eu queria entrar nessa pergunta já, porque a gente vê pessoas na internet colocando, eu tenho QI de 200, eu tenho QI de 250, eu tenho QI de 300. Então, assim, como é que as pessoas podem diferenciar isso? Poxa, se o limite é 160, estatisticamente, cientificamente comprovado, como é que a pessoa vai ter 230, 250, 300 de QI? Essa é uma pergunta que eu lanço para vocês. Então, olha só, vamos tratar de estudo de caso. E vamos tratar de ciência. Por exemplo, tirei 128. Poxa, não tirei 130. Ok, você fez o VAS 3, faz o VAS 4. Quem sabe naquele dia você estava no momento, né? Porque a diferença é uma média de 7 pontos entre um teste e outro, caso você tenha ali questões de ansiedade, questões emocionais. Ok? Mas se você fizer o teste, o VAS 3, fizer o VAS 3 de novo, tem um efeito de treinamento. Então, até que ponto você realmente ou se não se beneficiou do efeito de treinamento. E também, você vai fazer, isso é uma crença minha, se você faz o 3 vai fazer o 4, você entendeu a lógica. Pode falar, Vanessa. É que no Brasil não tem o VAS 4. E nem aqui em Portugal. Na Espanha tem, em alguns países aqui da Europa tem. Mas aí no Brasil, onde é que vão fazer o VAS 4? Já me falaram que aplicam, psicólogo. Mas não pode aplicar o VAS 4, não está validado pelo SATEPSE. Doutora Júlia. No Brasil, a gente ainda não tem o VAS 4. Não tem o 4. Não. A gente não pode aplicar o VAS 4. Então, mais uma coisa boa para a pauta de hoje.
Porque porque já tem me gente falaste, aplicando. Fabiana, do VAS4, tu me falaste de uma psicóloga que aplica. Essa psicóloga no Brasil, se ela está nos ouvindo, ela não poderia estar fazendo isso no Brasil, né? Então, ela não pode fazer. O Diz, 4 Flávio. não pode nem aceitar nas sociedades aí do Brasil o VAS4, porque ele não está validado no nosso país. Muito bom. Essa transparência aqui é muito boa. Vamos... Fala, Flávio. Eu queria complementar com duas coisas. A primeira, que já estamos com algumas perguntas aqui nos nossos chats. Então, eu estou colocando onde que a gente foi... Flávio, vamos fazer assim, Flávio. A dinâmica está boa. Vamos deixar a nossa 1 hora para podermos falar. E a gente, depois de 1 hora, quem puder ficar, fica. Quem não puder, sai. E a gente responde as perguntas, tá? Depois dessa 1 hora. Porque eu acho que está indo muito bem. A gente está conseguindo trazer ali a resposta para muita gente. Então, eu vou falar de estudo de caso, ok? O que são estudos de caso? São comprovações que nós temos aqui no nosso centro de pesquisas. Por exemplo, tem pessoas que entrou para uma sociedade de alto QI com teste, aquele teste que é feito para ingresso na sociedade de alto QI, que depois foi fazer o VAS e a pontuação chegou... Tem um caso de 115 pontos, tem um caso de 120 pontos, tem caso de 123 pontos. Ok? Então, a pessoa entrou para a sociedade de alto QI, fazendo ali o teste da sociedade, mas foi fazer um VAS depois e tirou pontuação menor. Ok? Então, são vários casos para a gente corroborar aquilo que a gente falou, para não acreditar de primeira que eu estou nessa sociedade de alto QI, então sou superdotado. Não é bem por aí. A não ser que essa sociedade de alto QI só aceite teste padronizado. Perfeito. Bom, uma coisa que eu quero ouvir também das psicólogas é que temos casos aqui também. A criança faz o som R, aí faz o VISC, tira a pontuação bem menor. Anotem isso, por favor. Vários casos, a maioria. Faz o som R, depois faz o VISC, a pontuação diminui. Outra questão é o VASI e VAS. O VASI é abreviado. Então, uma comparação entre VAS e VASI. Ok? Que depois a gente vai chegar nisso, com a pontuação máxima dela. Ou você ou a Júlia, não sei, para falar sobre esses comparativos, para a gente entender o que é mais fidedigno, qual teste hoje. A maioria do nosso público é Brasil, também Portugal. Então, nesses 2 países, né? Qual o teste mais fidedigno? Aqui não tem o som R, né? No Brasil. Aqui em Portugal. Estou em Portugal. Bom, mas eu posso falar, e acho que a gente pode se complementar, eu e a Júlia, é que o som R, ele é para crianças assim que não são alfabetizadas ainda, ou que não têm, né, que são crianças menores. E aí depois tem, eu percebo isso, que tem um pulo, assim, né, cognitivo, assim, da criança, né, dessa criança que está sendo avaliada, e depois no VISC, que é muito mais... Eu acho muito mais criterioso, mas também os dois, o som R também é aceito, né? Mas para o QI. Mas eu acho que o VISC ele tem muito mais tarefas assim mais complexas, e por isso que eu acho que dá uma diminuída assim. Naqueles pontos, Fabiano, quando é 130, 128, sabe? 135, 120, 120, isso aparece. Agora, se, por exemplo, nesse nosso paciente que a gente está fazendo agora, que tu está fazendo a genética desse meu paciente, que eu te passei, ele, no som R, se ele fizesse, acho que ele estaria parecido ali, sabe? Porque ele é 148, entende? Então, ele tem uma reserva cognitiva, assim, já muito grande. Eu acredito nisso, sabe? Não sei segundo. Aquele conceito que eu falo do pico emocional e criatividade. Exatamente. Ele fez um teste de criatividade subjetiva, um teste rápido. De criatividade subjetiva. Isso não é testado no teste de QI. Mas a gente tem o teste de criatividade que a gente pode usar, porque um dos critérios é a criatividade, né? E aqui na Europa usa mais o de criatividade do que do próprio de inteligência, eu percebo isso, escolas, etc. Mas o interessante é que de 36 pontos ele tirou 34. Ele é altamente criativo. Você conversa aí com ele e fala, bola alguma coisa aí, é na hora. Sim. E não tem notas boas. Júlia, quer continuar? O que eu posso complementar é que realmente o som R, ele é baseado em tarefas não verbais, né? Ele é um teste de raciocínio não verbal. Então, ele analisa uma parcela
da inteligência, e depois o VISC, ele é muito mais completo, né? Ele analisa outros dados, outras questões como velocidade de processamento, questões de memorização operacional. Então, o VISC, ele é considerado uma medida mais fidedigna, mais completa, né? Apesar de o som R também ser usado para identificação, né? Pelo menos aqui no Brasil, mas o VISC, ele é considerado mais fidedigno. E a questão, Fabiano, para te responder a outra do VASI, é que no Brasil nós temos o 3, né? Aqui em Portugal também, né? Aqui não tem o ASI, o VASI. E muitos psicólogos no Brasil usam o ASI, porque ele está com as normas assim mais contemporâneas, né? Tem algumas questões no VAIS 3 que são, assim, se tu for perguntar informação ou algumas outras questões, ele está muito defasado também, tanto é que ele é um teste muito antigo e teve uma revisão das normas em 2020, só foi a revisão das normas. Então, tem alguns psicólogos que usam o ASI, né, e para fazer a medida de QI, e outros continuam usando o VAIS 3. Perfeito. Né? O que analisamos aqui, eu pedi para o comitê que analisa os testes dessa sociedade, e foi unânime tudo que eles disseram em relação ao som R. Realmente é uma diferença muito grande. E não tem uma diferença tão grande assim do VASI e VAIS. As pessoas que fazem o VASI e o VAIS não tem uma diferença tão grande assim. E aí nós temos aqui relatórios de Binet, Catel. Não sei se convém para o público de Portugal e Brasil falar sobre Binet e Catel. Ok? Eu acho que a gente pode já começar a dar uma entrada, aproveitando que as psicólogas estão aqui se manifestando, em relação a essas pontuações marcianas. Então, a gente está vendo ali o que eu poderia chamar de impostores. Todo superdotado tem um pouco ou muito da síndrome do impostor, então a palavra impostor ela se encaixa muito bem. Impostores na rede social dizendo que tem QI marciano. Eu já busquei o que eu pude, entrei nas sociedades científicas, conversei com cientistas, conversei com um psicometrista alemão que trabalha para o VASP, para o Wechsler. Ele é da Triple Nine. Conversei. E não existe. Ele falou, desvio padrão 15 é 160. Extrapolação, 164. Desvio padrão 24, você vai chegar a 196 pontos. Qualquer coisa acima disso, qualquer pontuação acima disso, não é cientificamente comprovada e não é aceito pelos conselhos de psicologia de nenhum país do mundo. Então, se a pessoa propaga pontuações acima de 200, ela é impostora e ela precisa ser denunciada porque ela está prejudicando psicólogos. Ela está prejudicando o conselho de psicologia de tudo quanto é país. E ela está prejudicando os superdotados. Eu já vi, primeiro, vamos lá. Há anos, psicólogos me chamam e falam, Fabiano, tem que falar isso porque eu não aguento mais. A pessoa me pedindo teste de 200 e tantos pontos, isso não existe. Aí fala que eu não sei aplicar. Aí fala que eu... E me pede, eu não quero me meter nisso, não quero me meter nisso. E também superdotados que falam, poxa, o outro chegou para mim e falou, eu tenho 140. Se fulano tem 200 e tal, então eu sou o quê? Uma atrofia dentro do nicho? Aí desencoraja. Porque o que a gente faz no Gifted, meu Deus do céu? É tentar encorajar superdotados a saírem do armário ali. A gente faz isso o tempo inteiro. É quase um motivacional. Pegar o cara e falar, pô, o Thiago Gomes, que está aqui, por exemplo, matemático, o cara que sabe cálculo ali, com uma máquina de cálculo, 3SD. E aí, pô, Fabiano, pô, nada, Thiago, manda esse negócio logo, vamos divulgar essa porcaria, vamos embora, cara. O Flávio, pô, tava travado lá no passado. Vambora, cara. Pô, mostra o que você tem, mostra o conhecimento. Então, isso desencoraja. Quando você vê uma pessoa dessa na internet falando que tem isso, aquilo, outro. E outra, não existe maior pontuação de QI do mundo ou de um país. Você está entre os maiores, porque se tem um teto, você vai empatar. Então não existe isso. É maldade, é vaidade.
é narcisismo, é psicose. A psicose, ela pode estar em esquizofrênicos, pode estar em autistas também, acontece. Os psicólogos estão aqui para me consertar se eu estiver errado. A psicose, ela está em bipolar. Então, tem vários transtornos mentais que você tem um psicótico, aquele que cria a própria realidade, acredita e convence os outros. Então, você chegar na internet e falar que tem mais de 200 pontos, você é um impostor. E o meu senso de justiça faz eu apontar o dedo para você. Quando você dormir, lembra disso. Você é um impostor. Você está prejudicando milhares de pessoas. Você está desencorajando os superdotados. Psicólogos que ficam tendo que provar que sabem fazer aquilo, enquanto pessoas dizem, você não tem um teste. Testes inventados que não são comprovados cientificamente. Sociedades de alto QI que criaram o próprio teste. Impostor. Basta alguém te denunciar. E tem que denunciar mesmo, porque a gente está cansado de narrativas. E outra, como assessor de imprensa, vou revelar aqui pela primeira vez. Imprensa não confere documento. Assessorei dezenas de superdotados. Fiz questão de falar aqui o teste de QI dele. Por favor, não divulga, só veja. Mas não me pediam, não. Um dos grandes podcasts, você bota lá, Alto QI e tal, tem um podcast enorme, que eu assessorei uma das donas. E falei assim, no passado distante, e falei assim para ela, você sabe que você tá divulgando fake news, né? Você pediu o teste para essa pessoa? Ela falou, não. Mas ele falou que tem. É impostor. Eu falei para ela, você está cometendo um crime. Aí ela parou de me responder. Eu fico chateado. Eu me sinto, sim, responsável. Eu tenho a porcaria da empatia. Eu ia falar palavrão. O que eu penso é o seguinte, no futuro, nessa ideia que o mundo está pregando de igualdade, a gente vai ser excluído. Isso já acontece no Canadá. Tem um grupo enorme canadense que chegou para mim e falou, não pode botar meu nome exposto ali na sociedade, porque eles perseguem a gente por sermos superdotados. Então, eu defendo essa causa. Eu nunca fui fanático por nada na vida. Nem futebol, nem por cantor de heavy metal, nada. Mas a superdotação é, sim, uma causa. E a gente tem que se unir. A gente tem que se proteger. Porque só a gente sabe o que não é uma disfunção, mas são questões que incomodam, como eu preciso de alguém para conversar, como eu preciso apenas que você me entenda e me dê uma oportunidade. Eu, na minha vida, foram esses 2 pontos. Fora isso, não tenho nada que reclamar. Só agradeço a minha condição. Os 2 pontos é que eu preciso de alguém para conversar, muito. E o outro ponto é que eu quero que as universidades entendam que eu não consigo ficar cumprindo aquela rotina. E desde que eu me entendo por gente, eu não consigo. Era muito sacrificante para mim entrar numa sala de aula e ter que aturar aquilo tudo. E é por isso que eu matei muita aula, por isso que eu fui convidado a me retirar da escola. Faltava até prova. Então, esse menino que a gente está falando, Vanessa, é incrível. Porque eu fico pensando, era eu, quando eu era pequeno. Que incrível. E isso que me dá tesão, sabe, de poder fazer isso tudo. Então, eu estou aqui para levantar a nossa bandeira em prol da nossa condição, sem excluir ninguém. E também os neurodivergentes. TEA, TDAH e também os narcisistas. Porque eu preciso e eu quero um mundo melhor porque eu tenho filhos e vou ter netos. Então, vou passar aqui para as psicólogas em relação ao máximo que você pode alcançar num teste de QI. Quem vai ser primeiro? Eu posso falar e depois a doutora Vanessa complementa, mas a pontuação máxima é 160, né, pelas tabelas, pelos testes. Eu desconheço
teste oficial e padronizado que tenha o aceito, que tenha alguma pontuação superior a essa. Eu corroboro com a doutora também. Exatamente. Ipsis literis, exatamente isso. Desconheço. Perfeito. Sabendo que existe desvio padrão 24, sabendo que o desvio padrão 24 vai chegar a 196, ok? Se você pegar um match, por exemplo, a pessoa, tirei 480 pontos de QI. Tá, tu fez o match, MAT, é diferente. Se você for fazer uma conversão, vai virar ali 140. Quem fez o Binet no passado tirou 200, Adriel, ontem eu e Adriel comprovamos ali cientificamente, né, Adriel? Quem fez o Binet tirou 200 no passado equivale a 145 hoje em dia. E outra coisa, a IA é maravilhosa, porque a IA ela consegue te responder a média de QI certo, tá? Se você bater um papo com a IA, ela vai dizer se você é superdotado também, e tá muito bem isso. Eu chamo a IA de Asperger, né? A IA ela é um autista lógico, literal, muito assertivo, que não tem uma empatia cognitiva tão desenvolvida do que o não autista. Ele é um autista ali te respondendo. E eu me dou muito bem com ela. Então, vamos lá. Então o Binet, feito lá na década de 80, 90, foram 200 pontos. Se você fizer agora 145. Aí vai da pessoa ser honesta e falar, não, eu fiz naquela data, entendeu? Igual eu tenho aqui uma amiga que fez o Raven na época e tirou 175, né? O Roger, 175. Ela é psicóloga. Boa dela. Ela é psicóloga, mas ela fez o teste de QI antes de se formar em psicologia. Ok? Isso é importante. Muito. A pessoa é psicóloga. Aí vamos para... A gente sabe quem são os impostores. A gente conversa nos bastidores, a gente sabe quem são. Então, a pessoa que está na rede social gravando, dizendo que é superdotado sem ser, conheço, não é. Não é. E está ali propagando o que é. Aí depois vai fazer teste. Depois de ser psicólogo e aplicar o teste? Pô, calma aí. Vanessa e Júlia aplicam teste. Você já sabe, a gente quase salteada ali a resposta. A gente chega no 160 facilmente, porque a gente sabe as respostas todas. Então, a gente pode também... Né? Então, é honesto a psicóloga que tem alto QI registrar o QI dela que foi antes. Mas como vai fazer isso, Fabiano? Estudo científico. Revisão por pares. É simples. A gente ajuda, tá? A gente pode ajudar com isso, não é, Tiago? Tiago, que é pesquisador lá no ITA, a gente pode ajudar com isso, né? Você quer comprovar teu teste? Fabiano, eu não quero botar meu teste de QI. Claro, ninguém quer botar o teste de QI na rede. Pô, porque não tem só o teu QI. Tem os pormenores da tua vida. Você não quer expor. Mas tudo bem. Ninguém tem que botar o teste de QI na rede social, nem pregado na testa. Você pega e comprova cientificamente. Publicando numa revista científica indexada que passa por revisão de pares. Pronto. E lá vai estar explícito sobre quando foi o seu teste. E a gente entender. Aquela pontuação foi relativa a quando. Porque o 175 do passado do Heaven equivale a uns 135, 140. Podem me corrigir, eu posso estar errado, mas foi o que me disseram. Aí, por exemplo, o Roger é superdotado? Uma opção de gente cai na pele do cara. Deixa o cara é superdotado. É sim, dá para ver no comportamento, no olhar, ele é. Mas o 175 dele é do passado. E ele é de boa com isso. Eu conheço, ele é de boa. Se fosse fazer o teste hoje, ele ia dar 99 de percentil? Ia, mas não seria. É porque hoje o Heaven ele é só percentil, não dá pontuação. Antigamente dava. Adriel, alguma próxima etapa aí anotada? Sim, uma pergunta também que a gente vê hoje, principalmente em programas de TV, né? Essa questão da pressão em cima dos filhos, né, superdotados, e como isso pode afetar a escolha de carreira e para esses jovens superdotados nessa era digital, né? Como isso influencia a vida deles, pode influenciar tanto positiva como negativamente, né? Como vocês veem essa pressão em cima desses jovens hoje em dia? Até os pais aí de filhos superdotados podem responder também. Né?
Adriel, só uma questão aqui. Eu sei que a gente está no ao vivo, mas agora que eu estou vendo, a gente está com 4 pessoas tentando entrar que não conseguem, porque isso tem limite de 10 pessoas. Ah, sim, aqui no stage, né? Sim. Olha, se alguém puder sair, alguém que só esteja ouvindo, puder sair, porque tem o Eduardo aqui querendo entrar, e o Eduardo... calma aí. Deixa eu ver se alguém... Pronto. Consegui colocar, Eduardo, você conseguiu entrar, porque eu tenho limite de 10 pessoas e tem várias pessoas na fila, mas é importante que você entre. Ok. Adriel, quer fazer a pergunta de novo? O Eduardo chegou agora. Claro, vamos lá. Com relação às crianças, né, superdotadas, e como a pressão dos pais em cima dessas crianças, né, sei lá, vai colocar o filho no programa de TV para participar, sendo superdotado, e como isso influencia, né, ou pode influenciar positiva ou negativamente na questão da carreira dessas crianças, né, para o futuro. E também, desculpa, mas também o contrário, né? De como uma pessoa superdotada está numa família que não acreditam na sua potencialidade. Também acontece muito ao contrário. Também. Aproveitando isso, eu perco muita assessoria, o que é normal, pela sinceridade. Mas os pais que querem divulgar os filhos, e eu falo para eles o seguinte: olha, eu já consegui comprovar, e temos um estudo publicado sobre isso, e se você quiser alimentar muito isso para o seu filho, de querer superdotado, você está criando um perfeccionista desadaptativo. Uma pessoa que pode ser... Vai lá no programa do Luciano Huck, vai arrebentar ali no cálculo, etc., e no futuro, profissionalmente, pode aumentar a chance dele ter problemas, ele não conseguir ter sucesso profissional. E aí tem que dar uma estudada no que é ser perfeccionista desadaptativo. Nós temos vários adultos com essa condição que realmente trava, não consegue. Ele fica naquilo ali, não consegue avançar, não consegue crescer financeiramente. É muito comum, por exemplo, em médicos. A gente tem muitos médicos superdotados. E porque eles estudaram a vida inteira, eles entraram ali numa competição, numa cobrança muito forte. Você tem que ser médico, médico. O problema é o seguinte: a inteligência, a palavra inteligência, de forma semântica, está desde de pequeno. Você tem que ser inteligente, você tem que estudar. Aí você liga, estudar inteligente, tem que ser inteligente. Então já existe uma cobrança em ser inteligente. É por isso que aparecem muito impostores, porque ser inteligente é uma maneira de sobressair. Então, ele dizer que ele é inteligente, ele está sobressaindo, ele está chamando atenção. E chamar atenção pode não apenas ser o narcisismo em si, patológico, mas pode ser uma insegurança, um egocentrismo para poder ultrapassar essa insegurança. Por isso que você vê, por exemplo, a gente vê muitos que têm problemas mentais ali, esquizofrenia, psicóticos, que procuram a gente, é muito comum. E eles, eu de vez em quando eu mando para vocês, né? Aí a pessoa manda um e-mail, acabei de descobrir a fórmula não sei o que lá, e eu vou fazer... Cria uma fantasia, criam coisas. O outro chega... Tem um que me perturba dizendo que ele tem o segredo do fim do mundo. Então olha como tem essas pessoas que procuram porque eles acreditam que tem um QI marciano, ou que eles são realmente superpoderosos em relação à inteligência. Porque às vezes não consegue sobressair fisicamente ou através de outras maneiras. Okay. E tem uma pergunta ali que colocaram no chat aqui, que por que o pessoal, né, levando em consideração o que tu falou, Fabiano, por que o pessoal mente nas redes para engajar, para isso tudo que tu falou, e também porque agora é um nicho de mercado, né, como as pessoas estão vendendo cursos e falando, né, e pessoas que a gente vê que não são superdotadas e falam que são superdotadas e vendem cursos e fazem isso e fazem aquilo. É um nicho também, daí, respondendo a Daniela, é um nicho do mercado que está aparecendo hoje, superdotação, que nem antes, há uns 2 anos atrás, era o PHDA, o TDAH, né, o autismo também, agora a superdotação está em voga nas redes. Porque tem muitas pessoas que acreditam realmente serem superdotados, mas não tem coragem de fazer o teste. Então eles seguem essas pessoas porque eles acreditam que... Porque assim, se você falar de 10 comportamentos
e você se vê em 4, você acredita que está dentro daquele diagnóstico. Esse é o problema. Eu tenho um amigo, ele tem TDAH, nossa, o TDAH dele é muito, muito grave, né? Eu falo com ele, eu não consigo ficar 10 minutos com você aqui. Mas ele é de boa, ele é um cara bem humilde, né? Ele não, eu sei, eu tenho que resolver isso, eu preciso pegar uma psicóloga. E ele falou, olha, sempre me disseram que eu era muito inteligente, eu sou superdotado? Aí eu falei assim, tem que fazer o teste, né? Olha isso aqui, ó, responde essas 3 aqui, ó. Aí ele, tô entendendo nada. Aí eu falei, então tu não é. Mas é porque parece, ele é muito criativo, porque o TDAH tende a ser muito criativo. E ele tem uma empresa aqui em Portugal que está decolando. Porque ele é muito criativo. E ele não para, ele é uma máquina. Blá, blá, blá. Só que você não consegue ficar com ele troca. Ele muda. Aí você fala um negócio para ele, tá? Daqui a pouco ele muda. E aquilo que eu te falei? O que você falou mesmo? Então, é interessante. A pessoa vai ver ele 3, 4, 5 comportamentos e ela acredita que ela é superdotada e pronto, mas não tem coragem de fazer o teste. Também tem o outro lado, né? O GIP. Algumas pessoas fizeram o GIP. Agora, essa semana, por exemplo, 2, eu revelei o resultado e falou assim, caramba, então eu posso ser superdotado? Vai fazer o teste, porque, por enquanto, todos os que deram isso, quando foram fazer o teste depois, deu. Às vezes por insegurança, né? Aí o teste genético mostra que ela pode ser superdotada e ela vai procurar o psicólogo para poder fazer o teste. E vai com mais segurança, então ele pode até ir melhor no teste, né? Porque está mais seguro. A ansiedade não atrapalha. Diz, Adel. Eu ia perguntar até que ponto essa questão, então por isso realmente o título do nosso seminário é Alto QI, até houve uma discussão sobre isso, né? Algumas pessoas, se seria alto com U ou alto com L, né? Mas realmente a questão do alto QI com U é a pessoa se auto-identificar como tendo um QI alto, né? Por seguir outras pessoas e se identificar em alguns padrões de comportamento. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar, assim, quais são as evidências reais, né, que existem de diferenciação entre desempenho de testes, né, e a questão do desempenho criativo, científico, no mundo real mesmo. Fala. Não, é porque a gente, quando vai fazer o teste, a gente não se baseia, né, só no teste de QI. A gente faz, né, uma avaliação neuropsicológica nessa aplicação de teste. A gente faz um escrutínio total na vida daquela pessoa e onde que aquela inteligência gente não, aparece. Esse é o problema. A maioria das psicólogas não estão fazendo, só faz o teste QI e acabou. Então tá errado essas nossas colegas, vocês estão erradas, colegas. Muito erradas, colegas, muito erradas. Aí quando eu falo, Fabiano, você tem alguma outra condição, tal? Eu falei, olha, deu negativo para as outras condições. Mas você fez tudo, porque quando eu fui fazer o teste, fizeram tudo em mim. É verdade, eu vi o teu teste, é verdade, fizeram tudo mesmo. Então... Sim. Mas a gente vê que essa inteligência que aparece, como é que ela se traduz na vida real dessa pessoa. Então, a gente vê comprometimento com a tarefa, né? O que a pessoa faz, além da questão que é medida em teste de QI, a parte da criatividade, a parte da liderança. Tem vários comportamentos, tipo um checklist que a gente usa, assim, a partir dos estudos, assim, das novas teorias, que a gente usa para não só... A gente tem que interpretar não só quantitativamente, mas qualitativamente esse teste. E é um relatório neuropsicológico que aparece isso. O que tudo aquilo que aparecer no teste é traduzido na vida real daquela pessoa. Como é que aparece na vida real? Por exemplo, esse menino que a gente está avaliando, eu e o Fabiano, ele tem o QI 148, só que ele é muito mal. O professor chegou, os professores falaram que ele não vai em lugar nenhum, que ele não tem inteligência. Falaram isso para ele, né? Ipsis literis, assim, falaram isso. Você não vai chegar em lugar nenhum para uma criança de 10 anos. Porque essa questão da criatividade, tudo isso que ele tem, não se traduz num ambiente que poda isso tudo na escola, um ambiente cerceado, assim, um ambiente cercado de muro, de luz. Quem disse isso para ele, Vanessa? Tá faltando inteligência, para não perceber a inteligência. Verdade. E também está criando ali um perfeccionista desadaptativo, está prejudicando o futuro. Isso é maldade. Muita maldade, verdade. Professores, vocês também estão errados, principalmente quando eu vejo aqui em Portugal e no Brasil de falar isso, de medir as crianças sem teoria nenhuma científica, né? É só falar porque subjetivamente que a criança não vai chegar a lugar nenhum ou que não vai chegar... Mas aqui em Portugal, o superlotado aqui é uma ameaça.
Isso é fato. Verdade. Aqui, Verdade. Portugal é complicado. Portugal é um país, pode não parecer, mas é um país muito vaidoso. É uma população, não generalizando, a Ana sabe disso, a Ana portuguesa. E você ter alto QI aqui pode ser um problema, porque entra na linha de competição. O QI do português não é baixo, o QI do português é maior do que a média brasileira. Tem muito superdotado aqui, mas existe uma competição, e existe uma política de igualdade, que é apenas uma política de igualdade, em que se você for diferente, você é uma ameaça. Aí a Ana Botas pode falar um pouco sobre isso antes de eu passar para o Flávio. Olá, bom dia a todos. Então, eu sou professora de matemática do 3º ciclo e sei que estão aqui alguns alunos meus a assistir. Devo dizer que eu já identifiquei um superdotado pelo seu comportamento, pela sua forma de pensar em sala de aula este ano. E sei que os meus colegas professores têm alguma resistência a ele, porque ele é um questionador nato, ele põe as coisas em causa e ele deixa os professores um pouco desconfortáveis. Então o superdotado em Portugal é um aluno que incomoda. É um aluno que nenhum professor quer ter em sala de aula e é um aluno que eu adoro ter, não só pelas características questionadoras, mas também porque permite que eu abra um campo e uma discussão em sala de aula junto com os outros alunos. É aquele aluno empático que ajuda, que quer sempre responder, quer estar junto dos outros colegas também para auxiliar, só que em Portugal, infelizmente, é visto como um obstáculo, como uma pedra que atrapalha o trabalho do professor. Então, eu ainda não conversei com os pais deste aluno, pode ser um pouco difícil esta conversa, porque nem todos estão preparados para isso. A educação em Portugal acho que está a anos-luz de outras educações, nomeadamente as nórdicas, e devo dizer que eu estou aqui dentro de um sistema com o qual eu não concordo com a forma de trabalhar. Mas eu dou o meu melhor em sala de aula e às vezes tenho conversas com esses alunos. Eu nunca disse a nenhum aluno, eu acho que tu és superdotado, porque eu acho que eu também não devo fazê-lo. Estão aqui as psicólogas que podem fazer esse trabalho e que atestam o resultado, e está aqui a minha psicóloga, a doutora Vanessa Vulcão, que eu muito agradeço o que tem feito por mim, que no espaço de um ano a minha vida transformou-se, diria quase completamente, a partir do momento em que eu soube do diagnóstico, que eu já desconfiava há alguns anos, só que sentia que eu era um pouco esquisita, diferente e atrapalhada e confusa, e isso fazia-me também sentir aquele síndrome do impostor que os superdotados têm. Eu toda a vida vivi com isso. Mas não desviando do que estávamos a falar, em Portugal o sistema educativo está muito preso a um determinado padrão e nós temos que colocar os alunos todos naquele caminho. E o superdotado vem criar aqui alguma controvérsia, algum desconforto aos professores. Acho que falta formação na área da psicologia comportamental e nesta área mais específica aos professores. Aproveitando, a gente está tentando resolver isso. Nós somos um grupo tentando resolver isso aqui em Portugal, já converso com parlamentares, etc. Mas é muito complicado, porque é um sistema preso, é uma meritocracia muito grande. Eu falo para eles, o meu argumento é o seguinte: os médicos, eles têm que tirar do 10º ano em diante, acima de 17, 18 pontos, para poder fazer prova, ainda tirar ponto na prova e entrar. Então, eu percebo que os médicos aqui, eles estão muito presos naquilo que aprendeu. E essas pessoas mais criativas, ou um TDAH, ou um 3SD, ele não vai conseguir ser médico, porque ele não vai conseguir atingir essa pontuação tão nivelar acima de 17 pontos. Então, a gente está perdendo muitos profissionais por causa dessa meritocracia. Tem que ser e não há espaço para a criatividade. Exatamente. Para os criativos. Não. E, em relação a Portugal, eu tive um problema na Sociedade Portuguesa de Neurociência por pensar demais. Então,
Eu pensava muito e a sociedade, a pessoa que era responsável na época, ela não só ela me boicotou, mas também eu sofri xenofobia, né? E é interessante sofrer xenofobia porque eu sou filho de português. E aí eu não tenho identidade, porque no Brasil eu era tuga, aqui eu sou brasileiro. Então, mas realmente isso aconteceu e foi graças a Deus, né? Isso aconteceu. Graças a Deus é um termo utilizado. Mas eu fui para a Sociedade Americana de Neurociência, foi até melhor, porque a Sociedade Portuguesa de Neurociência é muito fraca, né? A brasileira também é fraca. E aí eu fui para a Americana. Então, você é uma ameaça, sim, e uma ameaça também na própria imprensa. A própria imprensa aqui, ela meio que... Primeiro, se você tiver o sotaque do Brasil, a imprensa aqui não quer te dar. Não quer publicar você, começa por aí. Então, se você é superdotado, também, porque entra naquela ideia de que, se eu colocar um superdotado, então eu estou botando os outros em patamares inferiores, então não vou colocar. Flávio, Flávio, fala. Aí, depois do Flávio falar, Adel, a gente... Tem algum tópico ainda, Adel? Não, aqui já... Aí a gente vai para as perguntas dos chats, né? Beleza. Aí, Flávio, você fala, e Flávio, você vem para as perguntas, beleza? Perfeito. É interessante, né, falar agora após a Ana, porque eu tenho uma experiência acadêmica também, e a experiência acadêmica como pedagogo, como professor universitário. Então, e ano passado eu trabalhei na Secretaria de Educação do meu município como neuropsicopedagogo, e eu percebo que essa questão da sala de aula não é só uma realidade de Portugal, mas é uma realidade do Brasil também, como um todo, e os professores não estão preparados mesmo. Eu posso falar por conhecimento de caso que eu estive dentro da sala de aula, estou dentro da sala de aula ainda, né, e vi o outro lado, vi os bastidores também. Então, se fala muito hoje em dia, porque está muito em alta a questão do autismo, mas a superdotação não é compreendida, eu posso dizer para vocês de uma maneira geral, sim, pela experiência que eu tive, pela experiência que eu tenho, na sua integralidade, pelos professores, pelas pessoas, e essa comunicação, eu costumo dizer que a pedagogia é linda na teoria, mas na prática ela não é muito funcional. Então, não tem uma comunicação, tem uma assincronia muito grande entre o que os familiares procuram, o que as pessoas são e se colocam ali diante dos professores, da coordenação, enfim, em sala de aula, e como que ela reage a tudo isso. E se você extrapola isso para uma pessoa que ainda tem uma dupla excepcionalidade, isso piora 1000 vezes, porque, putz, eu não estou entendendo nem direito o autismo e a superdotação, como quando dirá uma dupla excepcionalidade. Então, assim, precisa, sim, de um olhar mais especial, um olhar mais individualizado, e fazer com que essas pessoas, elas consigam, o sistema, na realidade, ele consigam enxergar a individualidade deles naquilo, das suas potencialidades. E é isso que vocês falaram, assim, o sistema ainda está muito fechadinho, muito categorizado para uma amplitude mais criativa. E todos aqueles que se destacam de alguma maneira, e eu digo também, para além, né, da minha profissão, que eu sou médico veterinário, sou pedagogo, neuropsicopedagogo, enfim, eu tenho outras formações nessa área de conhecimento, desenvolvimento humano, né, enfim, e eu percebo que, assim, é muito difícil ainda, é muito difícil esse diálogo e essa abertura à criatividade, né, e é uma questão adaptativa, não só a desadaptativa, que é o problema, que fica mais evidente, mas a como trabalhar isso, né, de uma maneira mais lúdica, talvez, por vezes, porque essas crianças, esses jovens, esses adultos, inclusive esses adultos na universidade, eles precisam muitas vezes desse lúdico para conseguir entender, para conseguir caminhar, para conseguir esse diferencial na vida deles, né, e serem alguma coisa, vamos dizer assim, fazer jus aos seus dons. Essa que é a questão. Então, eu acredito que tenha um caminho aí para a gente poder percorrer ainda que não é muito... É meio difícil ainda. Está um pouco bloqueado esse caminho. Perfeito, obrigado, Flávio. Tem o Thiago também que levantou a mão aí. Thiago, por favor. Queria dar aqui minhas considerações, né? Eu esperei primeiro os profissionais aí da área falarem, mas eu vou só fazer algumas observações, por exemplo, começando aqui sobre o
o que a Vanessa falou, né, da criança na sala de aula, né, eu só queria fazer uma ponte aí, quem conhece Albert Einstein, né, ele escutou, né, isso de professores por 2 ocasiões. Uma no primário, né, falou que tirou ele da sala de aula porque falou que ele não tinha condições de ficar na sala, e depois do ensino médio falando que ele não tinha aptidão para ciências exatas, né. O resto da história não precisa nem falar. Aí, com relação ao teste online, né? Aqui no Brasil é só você entrar no Google que você vai ver que virou uma indústria, né? Aqui virou uma indústria, teste online, neuropsicológico, inclusive com psicólogos, né? Com CRP. Não sei se são fidedignos ou não, né? Mas tá, eles colocam o CRP e falam que são válidos, né? Essa questão do teste online é um problema, porque eu acredito que o teste de QI, além de você tentar quantificar, né, a inteligência através de métodos estatísticos que estão ali nos protocolos, né, tem a base qualitativa também comportamental, né? Por exemplo, eu gosto muito de jogar xadrez, só que eu nunca jogo online, porque eu acho que o xadrez, existe o estudo corporal, né, o estudo da atitude do seu oponente. A mesma coisa é ali na avaliação neuropsicológica, né? Quando você vai aferir o QI do paciente, você está aplicando o protocolo, mas ali tem o comportamental, estereótipos, né? Às vezes o paciente ele foge um pouquinho do gabarito do protocolo, mas às vezes ele fugiu de uma forma disruptiva, né? Alternativa, que aquilo tinha que entrar, né? Na quantificação, né? Então isso se perde em testes online, tá? Se perde. E outra coisa que está acontecendo, isso daí está acontecendo o que acontece agora com o ensino superior, né? Aqui no Brasil, você vai em qualquer esquina, qualquer pessoa tem ensino superior, né? Isso daí é para chegar ao número na ONU, e o Brasil está com IDH de 0,8, né? Que é totalmente farsante. Mas o teste de QI, o que vai acontecer é isso. Por quê? O teste de QI, apesar, obviamente, das suas limitações estatísticas, né? Já é um fundamento estatístico que tem mais de um século, né, com estatísticos aí de renomes, inclusive da área de psicologia, Spearman, Pearson e etc. Tá? Então, o que acontece? Essa técnica, né, de aferição de QI por método de Wechsler e etc., se vale de análises fatoriais, né, onde você tira ali um teorema básico, que é o teorema do limite central, né, onde você obtém essa curva normal do score de QI, tá? Então, de alguma maneira, você vai ter que distinguir uma população, né, que desvia da média. É isso que é o superdotado, é o quanto a pessoa desvia daquela média, tá? Então, tem que determinar 2 desvios padrões, 95% da população, 98%, ali é considerado pessoas que estão distantes da média o suficiente para serem considerados superdotados. O que está acontecendo hoje com esses testes online, né, com esses altos QIs, o que vai acontecer com essa curva? Ela vai inflacionar, né, a cauda direita, vai deixar de ser uma curva normal e tudo vai ter que ser revisto. Por quê? Porque houve uma deformação da curva artificial. Quem trabalha na área fiscal, né, sabe, tem a lei de Benford, né, que é muito usada para detectar fraudes fiscais, né? Simplesmente você coloca os números, tem que seguir uma lei, fugiu da lei, tem fraude. Vai acontecer isso com os testes de QI. Se você for pegar os valores de teste de QI, você vai ver que vai fugir da normal. Por quê? Né? Porque a população mudou? Não. É porque está tendo um inflacionamento artificial dos QIs. Isso daí no Brasil, se fizer, vai ser testado. Eu rasgo meu diploma se isso não acontecer. Tá? Então, só essas considerações básicas aqui. À medida que eu vou lembrando aqui, eu vou falando. Perfeito, Thiago. Obrigado, viu? E temos também a Flávia Secato, especialista aí na lei de Benford, né? E também a doutora Jaci, que também tem filhos superdotados. Não sei se vocês querem complementar também para esse nosso seminário. Sim, eu gostaria. Obrigada, Adriel. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Fabiano, né, para os psicólogos também, porque eu vejo que nos grupos, esses grupos super inflacionados de QI que tem na internet, que tem gente do mundo todo, meu QI é 300, meu QI é 200, com os testes online, eu escuto muito aquela necessidade de autovalidação, né, que seria o auto com U, que o Adriel falou, que eu achei interessante, auto com L, auto com U,
eu sou um gênio? Aí toda hora tem alguns que repetem isso assim praticamente diariamente. Você acha que eu sou um gênio? Então, assim, eu gostaria de ver tecnicamente, né? Porque esse conceito do que é um gênio, ele evoluiu bastante, e cada época tem um entendimento. O que é a genialidade? A genialidade, a superdotação e a genialidade são coisas distintas. E vários profissionais, vários autores ao longo aí das décadas têm dado um conceito diferente. Eu gostaria de saber de vocês, hoje, o que seria mais atual? Qual é a diferença entre o superdotado e o gênio? Onde eles se entrelaçam? Qual seria a similaridade, se existem, né, nesses conceitos? Ou se eles são completamente distintos? Ou se o gênio pode não ser superdotado ou necessariamente ele é superdotado? Para vocês tentarem expandir isso. Eu vou falar primeiro para puxar para a Vanessa falar, tá bom, Vanessa? Aqui. Vou falar com base científica e também com estudos de caso. Quando a AIDS Society ela mudou a gestão e a gente decidiu somente aceitar testes que são aceitos pelos conselhos de psicologia, ela passou de 1.200 membros para 100. E é uma sociedade 3SD. Porque a maioria eram testes online, esses testes que não são aceitos pelos conselhos. E muitos desses tentaram fazer o VAIS para ficar na AISE. E não tiraram pontuação. Nenhum. Eu tenho a comprovação. Isso é maravilhoso dizer isso. Eu tenho provas concretas de que essas pessoas 3SD que não fizeram testes fidedignos foram fazer e depois não tiraram. E que esses testes online, testes inventados, eles não são válidos mesmo. Por isso que a ciência não comprovou. Então, não adianta. Diferença de gênio. Fiz um estudo sobre isso. Para você ser gênio, você tem que ter um alto QI e você tem que ter criatividade subjetiva. Porque a genialidade é você pensar em algo que você não estudou. É você pensar em algo que vem na tua cabeça, assim como Albert Einstein fez isso maravilhosamente. Mas ele errou um monte de fórmula. Pô, a pessoa chegar para mim e falar, ele errou um monte de fórmula, você não é inteligente falando isso. Porque, pô, se eu der 30 tiros e eu acertar um como ele acertou, pô, pelo amor de Deus. Então ele tinha, assim, uma criatividade subjetiva muito grande. A criatividade subjetiva tem relação com a tríade. Não é só o dorsolateral bem desenvolvido, você tem que ter uma boa sintonia no ventromedial, no orbitofrontal. Por isso que Einstein não tinha problema nenhum em aparecer publicamente, brincar, zoar, em se comunicar com pessoas. Ele se prendeu ali, ele se fechou no mundo na velhice, o que é normal. A gente começa a se fechar, começa a entender e ter uma visão da vida de outra forma. E a gente tem uma consciência extrema da finitude. Então, eu, quando passei dos 40, eu pensei, contagem regressiva para a morte. Não tem um dia que eu não pense que eu vou morrer em breve. Até porque o tempo passa muito rápido para mim. Então, essa consciência da finitude, o excesso de consciência, é o nosso maior problema. Porque quando eu vou para uma festa, eu fui para um evento agora lá em Amarante, e eu vendo as pessoas ali falando no palco tal, aí a pessoa antes de falar, ela respirou, subiu, aí, aquela coisa toda. E eu sempre falo, com a minha esposa, por exemplo, que quando eu era jovem, eu via esqueletos dançando na discoteca. Porque eu via as pessoas dançando, aí eu olhava para outra assim, fazia assim. São esqueletos. Tem um monte de esqueleto ali fazendo isso para poder chamar atenção. Nossa, nós somos uns organismos tão idiotas. E quando eu vou numa palestra, num evento, ou quando eu vou ver um motivacional no palco, eu fico... Tem um organismo ali em cima, tentando fazer alguma coisa. Então, essa autoconsciência da finitude e da biologia faz com que a gente, depois dos 40, comece a ficar mais assim, triste, né? Pô, vai acabar. E a gente ama a vida. E a gente não tem tempo de aprender tudo aquilo que a gente quer aprender. Esse é o problema. Eu quero aprender tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa e não tenho tempo para isso. E esse é o maior problema. Então você começa a se retrair, ficar mais introvertido. Então isso não tem a ver com comunicação. Genialidade é a capacidade que você tem de você criar, e de forma subjetiva. Aí
Isso é a razão da inteligência DWRI. A minha ideia da inteligência DWRI é uma inteligência global. O teste de QI não mede inteligência afetiva e criatividade subjetiva. Mas por quê? Por quê? Por que não inteligência emocional? Porque o psicopata tem inteligência emocional. Por isso que eu não gosto de falar inteligência emocional. O psicopata tem a frieza de pensar com dorso lateral e agir. Inteligência afetiva tem relação com resiliência, senso de justiça, empatia. E isso é uma sintonia entre a tríade, porque quando o vento medial relacionado à emoção não funciona bem, o obitofrontal, que tem relação com a questão social, e você tomar decisões para socializar, para ser visto, ele tem que suprir. E quando não supre, a gente tem o autismo, por exemplo. Então, a rede de modo padrão tem que funcionar perfeitamente. O teste de QI, ele não vai medir isso. Então, se você quer saber se você tem uma inteligência global alta, e com a ajuda do Tiago, do Adriel, que está estudando psicometria, Tiago, matemático, também já posso chamar ele antecipadamente de psicometrista, né? A gente está tentando estudar uma maneira de fazer um teste, né? Eu não tenho esse entendimento de teste, né? Então tem que ser psicometrista. Que possa dar uma pontuação DWRI, ou seja, você tem um QI alto, mas você tem uma criatividade subjetiva alta. E por que está interligado? Porque a criatividade tem relação com a emoção. Ou seja, o teste QI, ele mede sim inteligência, ponto. Mas ele não mede a inteligência afetiva, que tem relação com a criatividade, que tem relação com a interação social. Por isso que um autista pode ser superdotado. E a criatividade, ela precisa dessa emoção, porque justamente é muito simples. Você vai pegar aqui o agricultor na Estônia, na Finlândia, ele precisou desenvolver a criatividade para arrumar forma de sobreviver, porque é muito frio. Aqui em Portugal a gente vê, tudo é época. Quem viveu no Brasil a maior parte da vida e vem para cá, a primeira coisa que você percebe é isso. Aqui você come a fruta da época, tudo bem, globalização, chega tudo. Mas você aqui tem o costume de plantar, eu tenho hortas aqui. Então, você só sabe o que vai dar. E sabemos que no inverno não vai dar nada. Ou quase nada, né, Ana? Não vai dar quase nada. Então, o português ele teve que ser criativo e encontrar maneiras de fazer uma agricultura que pudesse suprir aquela falta. E é na emoção, porque você tem que sobreviver. Então, você usa a criatividade mediante a emoção. Aí, para finalizar, sobre a genialidade, é muito simples. Eu trabalho com a criatividade subjetiva, porque eu sou assessor, 15 anos. Eu tenho que bolar ideias para meus clientes o tempo inteiro. Eu faço isso no meu cotidiano. Quando eu tomo banho, é o pior e melhor momento. Por que pior e melhor momento? Porque não dá para pegar o telefone molhado. Mas quando eu entro no banho, eu começo a pensar em milhares de coisas, várias ideias, e aí eu tenho que desligar o banho logo, tenho que sair correndo dali de dentro. Quando eu vou fazer exercício físico, esse é o meu problema. Fabiano, por que você está dizendo que você é sedentário? Que eu vou para a passadeira aqui é a passadeira, a esteira. E em 10 minutos eu estou cheio de ideias. É simples, porque você está ali, a biologia, você está acionando os neurotransmissores, e aí você está aumentando o teu glutamato, você está aumentando noradrenalina, endorfina, entre outros, que vai fazer com que você tenha mais ideias. E isso está relacionado ao sistema límbico, núcleo accumbens emocional. Vanessa, você queria... Eu só queria, pegando o gancho do Tiago ali, Tiago, existem muitos testes assim, online, tá, que são validados, cientificamente, rigorosamente validados no Brasil, que as pessoas que têm o CRP podem e devem fazer, quem entende de avaliação pode fazer. Mas desses testes, só tem um que parece que dá uma medida de QI, que pode, se tu pegar um VAIS e essa pessoa fazer, que são matrizes de Viena, que são, mas não dá uma medida de QI, dá uma medida bem aproximada, assim, que daí, se tu comparar essa pessoa, se ela fazer um VAIS e fazer matriz de Viena, dá aproximado, mas não tem nenhum teste online que dê uma estimativa de QI, validado pelo Conselho de Psicologia. Então, colegas como eu, como a doutora Júlia, nós podemos sim fazer avaliações online, são fidedignas, mas não as de inteligência, tá? Então, uma coisa é teste online e uma coisa é outra teste online validado cientificamente. Aí nós temos o SATEPSI, que todo mundo pode entrar nesse site, SATEPSI, com P mudo,
que pode ver todos os testes no Brasil validados que podem ser usados tanto em formato online e em formato papel e caneta, tá? Então, a gente tem que separar, estou defendendo a minha profissão, né? A gente pode fazer testes online, desde que validados cientificamente, mas a gente tem que fazer a diferença entre testes online que são inventados na internet e testes que a gente pode fazer. É muito fidedigno, eu faço avaliações, porque a avaliação neuropsicológica, se tu fizer uma anamnese muito bem feita e saber muito da vida dessa pessoa, tu consegue fazer uma avaliação muito boa online, mas não a da inteligência. Só queria deixar isso claro aqui para as pessoas, porque eu faço avaliação online também, né? Então, e eu tenho vários resultados muito fidedignos, tá? Sim. Mas essa avaliação que você está falando seria a avaliação neuropsicológica ou o teste de QI que está dentro? Porque quando eu me referia ao teste online, eu me referia à quantificação do QI. Ah, tá. A quantificação do QI não tem como fazer, só tem presencial. E essa curva que tu falou, eu acredito que não vai ser mudada, porque as pessoas, quando fazem teste, artigos científicos e pesquisas científicas, elas usam resultados fidedignos. Então, essa curva nunca vai ser... Eu acredito que essa curva não vai mudar se continuar com o rigor técnico e científico de usar os testes validados cientificamente. Eu acredito que uma coisa então, mudar tudo, né? A curva teórica não muda, mas se você for pegar uma amostra enviesada, a curva vai mudar. Mas aí a pessoa tem que saber, né? Ver de onde vem a amostra, né? Eu acredito. Então, mas aí se você for pegar amostras, né, de psicólogos, às vezes, eu não sei, porque, né, tá aplicando teste de QI online, o cara tem CRP, não sei. Você entra na amostra, tá entrando lá, QI superinflacionado. Quando você for pegar a distribuição amostral não teórica, você vai ver que não bate com a teórica, né? Aí você vê que tem fraude. Aí você vê tal qual a lei de Benford, né? Você tem a distribuição de número, tem que seguir aquilo ali aproximadamente. Se fugiu, tem algo errado, tem algo ali que não está normal, né? É nesse sentido. E só pegando um gancho do Fabiano, né, da diferença de gênio superdotado, né? Eu não sou especialista nisso, mas aí eu acho que vai ao encontro aí até com essa questão do presencial e online, né? Porque eu considero, assim, é minha opinião, não sou profissional da área, mas eu considero que grande parte, na grande maioria dos gênios, tem altos QIs, tá? Mas o contrário não é sempre válido, ou seja, a pessoa pode ser superdotada e não ser gênio, né? Pelas questões que o próprio Fabiano falou. E isso daí é o que eu falei da questão online, né? A questão online, às vezes você pode até quantificar o QI do cara com relação a ser superdotado ou não. Mas, por exemplo, o cara, às vezes, o gênio, né, ele foge do padrão, né? Ele é um superdotado que foge do normal, ou seja, geralmente ele é disruptivo nas soluções. Então, às vezes, se você for aplicar um teste, eu estou dando um exemplo aqui, tá? De matrizes progressivas de Raven, né? Pode ser que ele erre 5 questões. Então, ele vai cair lá no percentil 85, né? Só que ele não errou ali, ele viu outra solução, outra alternativa, outro padrão, tá? Que não está no gabarito. Então, online, o cara ia ter um QI X. Só que presencialmente, né, o neuropsicólogo avaliando, vendo o argumento, discutindo com ele, talvez veja que realmente faz sentido aquilo. E aí que o gênio aparece. O gênio, ao longo da história, às vezes, grandes teorias surgiram de supostos erros de pesquisadores de gênios, né? Todo mundo achava que o cara estava errado, mas, na verdade, aquele erro era a semente de uma teoria, entendeu? Então, essa é mais uma questão aí do online que eu fico com o pé atrás para teste de QI. Perfeito. Obrigado, Thiago. A gente tem alguns minutinhos ainda. Flávio, não sei se poderia passar para nós aí algumas perguntas que vieram no chat? Posso sim. Então, muitas das perguntas que chegaram, eu queria agradecer, antes de tudo, né, as pessoas que participaram aqui. Muitos comentários, né, para além das perguntas também interessantes. Mas 2 aqui em particular me chamou a atenção, muitas já foram respondidas, dessas que foram colocadas. E uma aqui, da Cacá de Albuquerque, ela fez essa pergunta pelo Instagram, ela falou sobre a questão do narcisismo especificamente. E ela pergunta se uma pessoa que tem alto QI tem maior probabilidade de se tornar narcisista.
né? Aí ela completa perguntando caso a família ela venha a explorar esse talento, isso já foi respondido, né? Tipo em programas de TV, etc. Mas o foco é essa probabilidade do narcisismo propriamente dito, né? Essa que é a pergunta. Não, na realidade, aí que vai, o estudo de caso. Já fiz uma enquete, já fiz um formulário de várias pessoas superdotadas que gostavam de aparecer, né? Na verdade, isso é insegurança. Isso é muito comum em autistas. E aí você usa o Elon Musk. Ele gosta de aparecer, mas ele não fecha um narcisista. Na realidade, não faz sentido um superdotado ser narcisista. Se você olhar a morfologia, através da morfologia, não faz sentido. Então, a gente tem que saber diferenciar o comportamento de você querer aparecer, ser visto, para poder suprir uma insegurança, para poder conseguir algo, e ser narcisista. Aí eu vou dar um exemplo aqui de forma transparente, né, como o Homer Simpson começa a falar, gente. O meu amigo Flávio. Meu amigo Flávio fazendo vídeo. Aí eu falei, pô, cara, foca aí, irmão. Você tá fazendo vídeo de uma coisa, de outra, eu tenho que focar, senão o público fica confuso. Então a pessoa olha aquilo e pensa, o cara é narcisista. Não! Ele tá passando um momento financeiro que ele precisa ganhar dinheiro. E ele vê na rede social uma maneira de ser visto. Então, nós somos reféns da rede social. Gente, eu comecei a fazer perguntas e respostas e eu ganhei 10 clientes ali uma semana. Eu não gosto de rede social, é chato. Mas ou eu vou mexer na rede social e ganho clientes, ou não faço isso. E aí você quer aparecer, nada a ver. Primeiro, estuda o que é narcisismo. A IA responde. A IA te responde. Coloca assim, quais são os comportamentos típicos de um narcisista? Como eu posso ver se a pessoa é narcisista num vídeo que ele tenha gravado? Não, a IA vai te dizer, você observa e diz se ele é narcisista. Eu não conheci até hoje um superdotado narcisista. Até hoje. Conheço vários que fazem de tudo ali para tentar aparecer, mas não é um narcisismo. Ele é muito inseguro. Ele precisa daquilo ali para poder suprir. E aí entra de novo. A maioria realmente que quer aparecer, os grupos de sociedade auto-QI, a maioria que está ali é autista. Mas por quê? Porque você quer compensar. Você passa a vida inteira. Meu enteado é autista. Eu tenho uma esposa também que é. E simplesmente o meu enteado, eu falo com ele, você gosta de. Você participou se inscreveu no campeonato de matemática, você foi um dos primeiros. Se sentiu bem? Sim. Você tem problema em aparecer? Não. Eu falei, é porque você quer suprir tua vida inteira se escondendo, não conseguindo interagir socialmente. É simples. Você passa uma vida inteira treinando para poder ser visto, para poder fazer parte daquilo. O Adriel, por exemplo, eu cheguei para ele lá no início, quando ele começou os seminários, eu falei, você é muito bom nisso. E ele é autista. Aí ele falou assim para mim, foi uma resposta que marcou. Tu não sabe o quanto eu treinei isso. Então, se ele quer... Ele não é narcisista por estar fazendo um seminário. Então quer dizer que toda pessoa que aparece é narcisista, meu Deus do céu? Então, para você não ser uma narcisista, você se esconde. Ele está fazendo isso para o currículo dele, ele está fazendo isso para o projeto que ele tem, para o futuro dele. E para ele poder se encaixar. O autista, ele vai sim querer aparecer, isso é muito bom. Ele tem Giovana Cariri, nível 2, está lá o tempo todo fazendo vídeo, está com 2 milhões de seguidores. Ele é narcisista? Está longe de ser. Mas ela quer, ela gosta, ela sobe no palco para ser premiada, fica toda feliz. Aí vê o público ali na frente dela, porque ela está compensando todo aquele passado. E eu acredito muito que o autista, ele é também um sistema compensatório. O JIP, eu vi vários autistas que não tinha ali uma genética para ser superdotado, mas que o sistema compensatório funcionou tão bem, desenvolvendo o córtex pré-frontal dorsolateral dele, para ele ser um superdotado. Mas não é para ele ser um superdotado, é para compensar os déficits.
e aí ele passa a ser superdotado. A doutora Jaci, por favor. Primeiramente, quero dizer que eu estou muito feliz aqui. Eu sempre gostei de fazer parte de grupos de pessoas que pensam um pouco diferente, né? Pessoas aí com especialidades diferentes e com saberes diferentes. Isso aqui é muito rico que a gente está fazendo. E da mesma forma que a gente combate os impostores aqui, na medicina acontece da mesma forma, tá, gente? Mesma coisa, tá? Principalmente dentro da endocrinologia, que é a minha especialidade. Então, pessoas inventando diagnósticos que não existem, fazendo tratamentos que não existem. Então, assim, eu acho que esse momento que a gente está tendo aqui, ele é muito importante. E isso precisa ser feito, acho que em todas as áreas, né? Isso aqui é esclarecimento, é serviço de saúde pública. Então, isso aqui, vocês estão de parabéns aqui pela iniciativa. E aí, só complementando um pouco o que o Fabiano falou em relação à questão dos autistas. Então, eu tenho 3 filhos superdotados. O mais velho, ele tem dupla excepcionalidade, então eu não gosto nem de falar autismo, porque assim, é tão Asperger, né? A gente até discute muito isso, né? Que os Asperger não gosto muito quando eu coloco tudo no mesmo balaio ali, né? Desculpa a expressão, mas ele é muito Asperger, e essa questão da sociabilidade é muito nítida, porque eu acho que como ele sempre teve essa questão desse déficit, ele vai fazer 9 anos, e eu falo que ele é o mais sociável dos 3, assim, porque ele está em todas. Então, tudo ele quer participar, ele está em todos os grupos, né? Ele se esforça muito, ele é extremamente comunicativo, até muito mais que os outros que não têm. Os outros, eles são mais introspectivos, assim. Então, até o mais novo, às vezes, ele fala, não me olha, ele não gosta de se expor, né? O do meio, a mesma coisa. Ele até acelerou, né? O do meio, ele acelerou uma turma, mas ele não gosta de ir lá na frente ficar falando um monte de coisa. Por que eu vou falar? Porque eu já sei. Por que fica se exibindo? Eles se incomodam com isso, com esse narcisismo. Então, realmente, é um ponto bem considerável isso. Então, é justamente o oposto, eu acho, né? Então, geralmente, as pessoas que são superdotadas, elas são mais low profile, né? Então, elas têm mais esse senso do que é o certo, do que é o errado. Inclusive, até, eu procurei o Fabiano, porque eu, né, da ciência cética em relação a muitas coisas, quando veio a identificação dos meninos, né, e aí a escola teve uma participação legal em relação a isso, e são poucas escolas que têm esse olhar, porque os da ponta, né, o mais velho e o mais novo, eles têm um padrão mais divergente. Não, né? Então, tudo começou porque você é minha aluna da PUC. Era porque tu já te formou. Exato. Então, eu conheci o Fabiano pela pós em neurociências, e aí entrei em contato com ele pelo LinkedIn, porque eu me interessei pelo GIP. Justamente porque, assim, depois da identificação dos meninos, e com essa chuva toda de superdotação e modismo, e eu gosto de buscar a verdade, né? Sou cientista, como sempre. Puxa, mas será que isso aqui é real, né? Será que, né? Até porque um deles é um padrão que eu brinco que é o padrão clássico do superdotado. Fez um livro com 5 anos, acelerou de turma, começou a ler sozinho. E é muito engraçado essa coisa de às vezes os pais usarem isso. E eu sou uma pessoa, apesar de ser muito comunicativa, eu sou mais low profile também. Não gosto muito desse excesso de exposição. Então, quando veio essa questão da escola trazer, e aí levei em neuropediatra, levei em vários médicos, levei em um monte de psicólogo, porque eu queria ter certeza que aquilo era real. Então, foi o oposto, né? Tem pais que inventam um diagnóstico e eu queria ir na raiz da questão, assim, foi muito louco isso. Porque eu fui levava em um, levava em outro, e aí todo mundo falando a mesma coisa. Eu sabe de uma coisa? Eu quero investigar um pouco mais a fundo. Aí encontrei o Fabiano na pós. Esse cara estuda inteligência, estuda genética. Vamos fazer o GIP dessas crianças. E aí, depois dessa investigação toda de falar tanto com o Fabiano nesses últimos tempos, a gente consegue entender que realmente assim, o mundo está muito preparado para pessoas que estão na média. E está tudo bem. Né? Então, isso vale para tudo, não só para a questão da superdotação. Mas é muito difícil você tratar igual as pessoas que são diferentes. Isso vale para a medicina, para a questão de doenças, né? Então, quando você sai da média, é difícil a escola ter um entendimento, até muitas vezes os pais, a sociedade, porque eu falo, na minha família, é muito difícil a gente fazer coisas que para algumas pessoas são normais. Eles são muito intensos. Então, uma ida ao teatro, uma ida ao shopping é um evento, né? Muitas vezes catastrófico, dependendo da situação. Então, não é simples, é pela intensidade. Não que eles tenham porque só um tem dupla excepcionalidade, mas os outros têm algumas questões ali sensoriais, tem algumas questões que são um pouco diferentes, apesar de não ser transtorno, como é muito bem frisado aqui. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla sim, né? Porque a gente vê hoje muitos profissionais colocando a superdotação como transtorno, e não é.
né? Na verdade, é uma condição. Então, eu acho que essa é a diferenciação. E quando tem alguma coisa a mais, que é o que a gente se atentou com o meu filho mais velho, vamos buscar alguma coisa, porque essa rigidez aqui, essa seletividade, essa repetição de padrões, isso aqui foge um pouco do que é superdotação, né? Eu não sou especialista na área, não sou neuropsicóloga, mas eu acho que a gente tem que abrir um pouco os olhos para isso também, né? E tá tudo bem, né? Eu acho que você sabe que a identificação dos meus filhos foi uma libertação na minha vida, assim, até na escola, a compreensão, a adaptação de currículo, muitas coisas que eu acho que tem muitas crianças que não têm essa oportunidade de serem entendidas, porque nem sempre é aquela criança que vai tirar só nota 10 na escola, muito pelo contrário, né? Porque elas têm dificuldade em se adaptar àquele padrão, àquele currículo. Então, eu acho que esse esclarecimento que a gente está fazendo aqui, ele é muito importante. Mas, Jaci, você é médica endocrinologista. Você entende de hormônios, de neurotransmissores. Então, isso facilita bastante. Ou seja, quando eu peguei e te entreguei o GIP, você sabia bem o que estava lendo. Então, é bom deixar isso aqui claro, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento que você tem para interpretar também as coisas da maneira mais correta. Perfeito, obrigado. Thiago, quer complementar aí rapidinho? Porque a gente até já passou do horário, né? Mas a conversa está tão boa que a gente pode estender um pouquinho, né? Só complementando a doutora, meu pensamento vai na mesma direção. Ela falou aí, né, que o planeta foi feito para a média, né? Isso daí a gente vê na ciência da ergonomia, né? A ergonomia, né, tudo foi feito para a população média, né? Ou seja, cama, máquina, tudo feito para o corpo, né, para se adaptar à média. E o superdotado, ele não está na média. Então, o mundo não foi feito para superdotados. Pronto, ponto. Né? E a questão, por exemplo, do narcisismo, né? Eu não tenho, né, expertise nisso, fica até pergunto para as psicólogas, né, se elas souberem responder. A questão do narcisismo poderia ser considerada até como um traço, porque aqui o tema aqui são de impostores, né? Um traço dos impostores. Por quê? Eu digo por mim, tá? E pelas pessoas, né, superdotadas que eu conheço. Geralmente é o contrário, geralmente são inseguras, se questionam o tempo todo, né? Tentam se reafirmar o tempo todo. E geralmente os narcisistas, né, aí, os impostores aí que a gente vê na internet, geralmente são aqueles que não são superdotados, mas querem parecer ser. Então ficam tentando se mostrar serem superdotados o tempo todo. Então eu queria saber se o narcisismo poderia ser aí um indicador de traço de um impostor com relação a isso, né? E também a questão que a doutora falou também do TEA, né? Eu também tenho esse diagnóstico, né? E assim como o QI, infelizmente também o TEA está tendo esse fenômeno também do inflacionamento, até por conta, né, de pessoas quererem se beneficiar dos benefícios que a legislação oferece hoje, né? Então isso tira um pouquinho de quem tem TEA de verdade, às vezes a pessoa fica meio desconfiada, né? Pô, às vezes você vai fazer uso de um direito seu, de cota, alguma coisa, a pessoa já te olha e fala, uai, mas você não tem cara de autista, né? Então é um problema. Mas é isso. Obrigado, Thiago. Flávio, mais alguma pergunta? Então, temos algumas outras perguntas, mas pelo tempo aqui, eu acredito que talvez mais uma pergunta, né, se faça interessante. E as outras que, porventura, a gente não conseguir responder, a gente pode, de alguma maneira, fazer chegar também através das redes sociais aí, onde, né, a live aí, o seminário vai ficar gravado. E porque essa pergunta, ela tem a ver com a questão da neuroimagem também. Então, ela fala aqui, do Fábio, no YouTube, ele fala sobre o teste genético, mais a neuroimagem, e se elas podem, no futuro, substituir os testes padronizados. Então, como uma forma complementar ao que já existe, aí eu posso até pegar um gancho com uma outra pergunta que foi feita, e para as psicólogas também que estão aqui, que fala a respeito se todos estão capacitados para poder enxergar os padrões comportamentais no exame presencial. Se no online já tem a sua dificuldade, mas no presencial também existe essa questão que a gente falou, é importante que se faça no presencial. E esses padrões, se todo mundo consegue, né, vamos dizer assim, está capacitado ou gabaritado para poder, além dos testes padronizados, conseguir também essas questões subjetivas serem analisadas e avaliadas também.
Então, aí são, só para poder finalizar isso, que ficou, acho que, 2 perguntas interessantes para poder serem feitas. Deixa eu puxar para as psicólogas depois. Eu acho que vai ser uma sintonia maravilhosa, o neurologista conversando com a psicóloga e falando assim, aqui está o exame de neuroimagem dele. Pronto, porque a neuroimagem é a morfologia atual. Então, se você olhar a neuroimagem, você vai sim saber se a pessoa é superdotada, se ela é inteligente. Sim, é uma questão de, se você buscar estudos científicos, claro, vai encontrar estudos dizendo que não é determinante, mas existe sim uma morfologia, uma métrica. O teste genético, é óbvio que o teste genético comprova. Tem vários estudos sobre inteligência e tal, e genes. É muito simples. Se aquele gene, vamos falar do gene ADAM12, por exemplo, tem muita relação com Extreme High IQ, o alelo A. Então, se você tem um ADAM12 que está relacionado à neuroplasticidade, e você tem um alelo A que aumenta o efeito, que aumenta a neuroplasticidade, então você vai ser mais inteligente. É poligênico? Sim, é poligênico, mas a gente tem sistema, a gente tem IA, a gente tem meios de ver toda essa poligenia e colocar ela dentro do pacote e determinar. Nós utilizamos Python aqui. E ele revela. Eu posso colocar 1 terabyte de dados genéticos e o Python ele vai pegar e vai me traduzir aquilo ali e vai enxergar os milhares de genes e variantes. E vai me dizer. Então, são dados. O que eu acredito que o que já pode acontecer, só que tem que ficar mais barato, é uma sintonia em que você pode pegar e fazer o teste genético, neuroimagem, e a psicóloga pode analisar ambos para ajudar na avaliação. Então, eu penso o seguinte, se a pessoa alega ter acima de 160, 164 de padrão 15, e se ela alega ter acima de 200 de padrão 24, eu te convido a fazer um exame de neuroimagem e o de IP. Okay? Se você não fizer, então você tem medo. Agora eu passo para as psicólogas. O que era para responder? Me perdi aqui. Era a questão se está todo mundo apto a fazer a avaliação, é isso? Todo psicólogo é apto, é isso que foi a pergunta? A pergunta é assim, eu encontrei aqui, ó, que foi falado sobre também analisar o comportamento durante a avaliação. Será que qualquer pessoa ela vai ter essa sensibilidade para analisar essas nuances avaliativas para além, né, certamente complementando a pergunta das escalas e da padronização? É que primeiro a gente não faz avaliação de QI, né? Se a gente for falar de QI, a gente não faz online, né? A gente não faz online, tá? Isso está descartado. A gente não pode fazer avaliação de QI online pelos testes da escala Wechsler. E depois, se toda psicóloga que é formada tem, a gente tem que fazer é um ato psicológico aplicar testes psicológicos, é um ato psicológico, né? Mas a gente recomenda, a doutora Júlia também, ela é neuropsicóloga, eu também sou neuropsicóloga, a gente faz, depois da faculdade, ela não nos deixa apto a fazer avaliações, ela dá uma coisa en passant, assim, para nós, a gente tem que fazer especializações. Então, se todo psicólogo é apto, na legislação é um ato psicológico, é apto a aplicar, qualquer psicólogo pode comprar o teste e aplicar, mas convém? Não. Pode? Convém? Não convém, tem que fazer uma especialização. A gente tem que entender do que a gente está aplicando, né? Então, por isso. Não sei se a doutora Júlia concorda ou não concorda. Em alguns países você tem que ter doutorado, tá? Para aplicar teste de QI. Em alguns países tem que ter PhD. Posso fazer uma pergunta para as psicólogas? Às vezes acontece da pessoa ter no teste de QI uma pontuação acima de 130 e vocês não darem laudo de superdotação pelo comportamento, por ser disfuncional. Essa é uma pergunta que as pessoas, até pacientes, assim, perguntam bastante. Já aconteceu comigo, sim, algumas vezes. Uhum. Sim. Daí ela só tem o QI acima de 130, porque tem altas habilidades hoje em dia, a gente compreende, pelo menos nas teorias que eu defendo, que são outros comportamentos. É comprometimento com a tarefa, é criatividade, é outros comportamentos que tem que estar aliado aos 130. Vanessa, e o contrário também às vezes acontece? Tem um pouco menos e você dá o laudo de superdotação?
Aí daí Porque- é controverso. A controvérsia tem algumas psicólogas e neuropsicólogos que é controverso isso, né? Tu tem, como todos na tua profissão, tu segue alguns Claro. teóricos, alguma ciência, e daí tu vai seguindo aquilo ali e vai crescendo na tua raciocínio clínico em cima daquele construto, né? Então, tem construtos que eu acredito, como a doutora Júlia, como qualquer um de vocês acredita, a gente vai indo naquele, senão a gente espraia muito e daí a gente não tem uma coisa assim mais fechada, né? A gente vê isso. Tem algumas psicólogas que fazem isso, que até 120, a partir de 120 diz altas habilidades, porque daí analisa o comportamento e tal. Isso, Eu sou do 130, tá? Vanessa, sou do 130, aí a partir do 130, né? Mas existem talentos diferentes, é isso que eu queria saber. Sim. Depende da concepção. Entendi. Não sei. A doutora Júlia, que a doutora Júlia concorda, assim, com a questão que todos os nossos colegas podem fazer avaliação? Não sei. O que acha? Eu acho que a questão da avaliação para superdotação, eu também vejo, assim, como sendo necessária uma especialização, um estudo, né? Eu entendo, assim, que a formação de psicologia é bastante generalista, né? E requer, assim, né, seria prudente, seria interessante que se tivesse, sim, uma especialização, e ainda dentro da especialização em neuropsicologia, eu acho que ainda um estudo direcionado para isso, né? Então, eu entendo que, a princípio, qualquer psicólogo pode fazer, mas eu acho que é interessante, assim, que a gente tenha alguns pré-requisitos, e eu entendo que temos profissionais que são mais habilitados, né, mais especialistas, assim, para fazer isso do que outros, né. Sim. Temos mais... Thiago, quer mais um comentário final aí? É só uma pergunta para as psicólogas, né, estendendo a pergunta da doutora. É permitido também uma extrapolação, além da quantificação ali da metodologia, né, por exemplo, do protocolo de Wechsler, né, é permitido que o psicólogo também extrapole a opinião dele, né, com relação ao observado, para quantificar o QI. Por exemplo, o exemplo que eu dei ali, hipotético, né, de uma pessoa supostamente gênia, mas que errou 5 questões, mas são questões que ela errou, mas que na verdade não errou. É simplesmente que ele está no gabarito, mas tem uma resposta alternativa. Vocês têm a liberdade de considerar como correta ou não? Vocês estão presas a ter que ser aquilo que está no gabarito da metodologia e pronto. Vai, doutora, que eu respondo, sou muito fominha por respostas, então eu respondo. Depois me complementa, doutora Vanessa, por favor. Nós temos alguns critérios, né? Então, eu acho que não se pode extrapolar, né, esses critérios, assim, que são basais para uma avaliação, assim, ser fidedigna. Eu acho que podem entrar aí observações e análises, né, complementares, né? Então, eu acho que esse raciocínio clínico, essa sensibilidade clínica, ela pode compor um entendimento em uma avaliação neuropsicológica, mas ela não pode modificar critérios específicos de testes, né, que são também muito estudados e muito específicos, então a gente não pode modificar os resultados pelas nossas observações, mas às vezes são observações contundentes, importantes de constarem numa descrição de uma avaliação. Exatamente, a minha resposta é a mesma resposta da doutora Júlia. Mas aí não poderia correr o risco de subestimar o QI de um gênio? Não, porque nós temos mais de 11 testes num teste, outro 14 no outro. É uma composição, entendeu? Se tu subestima, não tem como. É difícil entrar em contradição, porque tem algumas respostas que são aquela resposta mesmo, que tem que acertar aquela figura, tem que fazer aquilo ali, e tem as respostas que as verbais, que daí pode correr o risco do profissional avaliar subjetivamente aquilo, mas a gente tem que seguir um script, porque tem respostas de 0 pontos, 1 ponto, 2 pontos, e tem uma concepção dentro daquelas respostas que tem que estar dentro
Por isso que a gente tem que treinar muito e saber muito do teste, ler muito o teste, ler o manual, saber os construtos, o que cada teste quer avaliar. E tu tem que estar muito isento da tua subjetividade ali. Então, não pode estimar, eu acho que não subestima, porque ele tem que ir mal nos outros também para poder composição dos pontos, entende? Se for só do QI, exatamente, mas a avaliação não é só aquele, né? É uma coisa mais ampla, a neuropsicologia mais ampla, não é só avaliar. Quem chega para mim, por exemplo, pede, quero fazer avaliação de QI, eu não faço só avaliação do QI, eu não aceito, eu sei que colega meu aceita, eu vou fazer uma avaliação completa, eu não vou só fazer o teste QI para ti, eu tenho que fazer uma avaliação neuropsicológica, não é só o teste. Pode procurar outro profissional, mas eu não faço só a avaliação do QI. Sim, é o correto, né? Mas o que eu estou falando do QI seria o QI geral, né? O QI geral, não seria a junção dos subtestes, né? Mas tudo bem, pode falar, Fabiano. Tiago, eu vou encerrar com o que você está dizendo aqui, usando como exemplo a própria Triple Nine Society, que é uma sociedade em que eu vejo que é bem fidedigna, as pessoas realmente são aquilo ali, mas não adianta, você vai tirar ponto. Não tem essa. Se a gente for falar do gênio no sentido de alto QI e criatividade subjetiva, essas pessoas tiram ponto. Brincando. Elas vão fazer o teste ali, num péssimo dia vai tirar 140. Mas não tem essa. E olha, sinceramente, para mim, se você tiver na berlinda ali, 130, ok. Mas não tem esse negócio do 3SD. O que acontece, vários casos, é de um 3SD ter feito um teste, ter tirado 140 e tal, aí fez um outro teste, aí chegou a 146. Já vi. Muito. Mas ele vai tirar, vai dar o teste na mão dele, ele vai pegar e vai tirar. Gente, quero agradecer. Né? Desculpa, estou muito gripado mesmo. Por isso que eu estou. Mas eu quero agradecer muito a todos vocês. Eu quero pedir desculpa a qualquer pessoa que esteja assistindo e se sentiu de qualquer maneira ofendida. Não é nossa intenção prejudicar e ofender ninguém. A gente só quer justiça e verdade. Num mundo tão injusto, com tanta coisa acontecendo, a gente só quer o que é certo, porque as pessoas honestas, elas se prejudicam. Elas se encolhem, elas se escondem e elas desistem. E é muito comum a depressão funcional justamente por excesso de senso de justiça. A minha casa ela vira quase um asilo aqui. Aí, de vez em quando, vem Fabiano, deixa eu ficar aí um final de semana na tua casa. Né? E a maioria é 3SD, né? E eu pergunto, o que houve? Situação em casa, mas também no mundo, tá tudo torto, tá tudo errado. E, sabe, eu tenho vontade de me esconder, desaparecer, sumir. Então, assim, você que está na internet mentindo, eu estou pensando em vocês agora, eu sei quem são vocês. Você está fazendo muito mal a muita gente. Então você não é superdotado, porque isso é falta de empatia. E estudos comprovam que os superdotados têm empatia. E quando fala que autista tem menos empatia cognitiva, isso não quer dizer que não tenha, e tem empatia emocional até maior. Meu enteado ele tem uma empatia emocional absurda, ele nos ama desesperadamente aqui dentro. O que acontece são os de lá de fora, que ele não conhece, mas tem empatia. Então, se você está numa sociedade de alto QI, na rede social, prejudicando alguém, você não é superdotado. Você é suspeito de ser impostor. Porque você não tem empatia. E se você está vendo tudo isso acontecendo também e não faz nada, então cadê teu senso de justiça? A gente tem que fazer a nossa parte para que isso não prevaleça. Ok? Muito obrigado a todos os dias. O nosso intuito aqui não é ganho financeiro. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro com isso. Eu fico pensando, esses psicólogos que ficam ganhando seguidores na rede social, já falei com alguns, eu falei, tem tão pouco superdotado, vale a pena? Tão pouco superdotado? Vai tratar TDAH, vai tratar o cluster B, que mais tem, é o mais problemático, narcisismo histriônico, borderline, esse é o mais problemático, esse é o maior problema, psicopatia, olha para o político, sociopata, psicopata. Poxa, vai tratar as doenças reais. Metade da população brasileira tem transtorno mental. Tá, mas quem tem cluster B nem procura psicólogo, então aumenta isso para 80%, é isso? É isso que tem que cuidar, não é superdotado. TEA,
Outro, novamente meu enteado, ele fica revoltado, ele fala, benefício, mas eu sou normal, não tenho... Agora, se você é autista nível 2, nível 3, sim, e olha, não é nada fácil ser mãe e pai de autista nível 2, nível 3, nada fácil. Mas também não é nada fácil você ser filho de um bebê superdotado, de um filho superdotado. Porque a intensidade é muito grande, te cansa, tira a tua energia toda. Temos aqui a Jaci com 3. Com 3. Eu vou fazer vídeo com ela, eu fico escutando no fundo. Caraca, meu Deus do céu! Então, não é fácil, mas isso não quer dizer que eles tenham um transtorno mental, não. Só o filho dela que tem a UTEA, né? Então, isso não quer dizer. Só que dá trabalho para os pais, e é isso que a gente tem que entender. Vamos começar a pensar mais nos transtornos mentais que realmente fazem a nossa sociedade evoluir ou atrasar, por favor. O percentual de superdotado é muito pequeno. E você que está aí, o psicólogo impostor que está usando isso para ganhar seguidor, nossa, não é nada inteligente. Está ganhando muito seguidor que não está comprando, não está pagando, não está te contratando. A não ser que você trabalhe junto com uma sociedade alto QI, se beneficie disso. Ops. Muito obrigado, então, gente. Fabiano, Thiago, Jaci, Flávio, a doutora Júlia, a Flávia Secato, Vanessa também. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu acho que foi uma discussão muito enriquecedora para todo mundo. E esperamos poder gravar mais lives como essas, né? E disponibilizar para todos aqueles que se sintam beneficiados de certa forma, né? Em descobrir e entender a verdade, como funciona esse nosso mundo. Né? Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.